Nem a despedida de Christian motivou os colorados. Pouca gente no Beira-Rio. A torcida parece ter adivinhado o que iria acontecer. O Internacional errou muito e criou pouco. O torcedor deixou claro o que queria. Mas não adiantou. O Flamengo atacou mais, como nessa jogada pela esquerda, que contou com a visão de jogo de Beto e o oportunismo de Leonardo. Se a situação não estava boa para os colorados, veja como ficou depois do gol de Leandro Machado. O Internacional ainda descontou com Christian, que na despedida do clube deixou a marca do artilheiro. Numa noite de broncas, foi o único poupado. Faz parte do futebol. Tá falando, Christian? Isso aí, assim mesmo, a gente tem que seguir em frente. A festa ficou com a pequena, mas animada torcida do Flamengo. Soubemos aproveitar do jogador do Inter, nervosismo. Vimos que a torcida estava contra para jogar tranquilidade e conseguir um bom resultado. O Flamengo quebra um tabu de 17 anos sem vencer o Internacional no Beira-Rio. Já a equipe gaúcha... O Grêmio derrotou o Vitória. Ronaldinho Gaúcho, que estreava no Campeonato Brasileiro, foi o nome do jogo. No primeiro tempo ele criou um lindo lance, mas o chute foi para fora. Segundo tempo, na jogada de Ronaldinho, Eloy desviou a bola com a mão. Pênalti. Ronaldinho bateu. Grêmio 1-0. Ronaldinho ainda fez o cruzamento que terminou no chute de Magrão. Final, Grêmio 2, Vitória 0. Em Curitiba, Atlético Paranaense e Santos. Kleber tocou de calcanhar para o chute de Lucas. Atlético 1-0. Vanim, lateral do Atlético, arriscou de fora da área. Zete rebateu e o próprio Vanim marcou 2-0. No segundo tempo, mais Atlético. Lucas driblou Gustavo e chutou cruzado. Kelly aproveitou o rebote. Final, Atlético Paranaense 3, Santos. Vamos então aos gols desse domingo. No Canindé, Portuguesa e São Paulo, Carlinhos chuta da entrada da área. Portuguesa 1-0. O São Paulo empata, França faz boa jogada, tabela com Anderson e toca no canto do gol de Adnan. Um golaço, 1-1. Ailton manda a bola para Da Silva, que chuta rasteiro e decide o jogo. Final, Portuguesa 2, São Paulo 1. Em Curitiba, o Paraná vence o Sport. Washington recebe na área, tenta se livrar da marcação. Wallace do Sport vem na corrida e chuta contra, mas o juiz dá gol de Washington. Final, Paraná 1, Sport 0. Também na capital paranaense, Coritiba e Cruzeiro. Pênalti para o time da casa. Marcos Paulo desvia a bola com a mão. Kleber bate, Coritiba 1-0. O Cruzeiro empata. Alex Alves ganha de Flávio na corrida e toca na saída do goleiro Gilberto. 1-1. Lançamento de Dutra para Kleber. Ele toca para Simval, que marca. Coritiba 2-1. Segundo tempo, André Luiz cruza para Miller, que empata para o time mineiro. Final, Coritiba 2, Cruzeiro 2. No Maracanã, Botafogo e Vasco. Aos 2 minutos, Juninho manda para Donizete marcar Vasco 1-0. Botafogo empata no início do segundo tempo. Sérgio Manuel cobra a falta. A bola passa por Zé Carlos e Odivan antes de entrar. Gol de Sérgio Manuel, 1-1. Depois da jogada de Juninho pela esquerda, Donizete toca de cabeça. Placar final, Vasco 2, Botafogo 1. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Gama. Os visitantes marcam primeiro no chute de Sorato. Gama 1-0. Segundo tempo, Palhinha bate a falta, o goleiro Marcelo Cruz falha, Zé Afonso empata para o Botafogo, 1-1. O Gama em vantagem novamente. Depois do rebote do goleiro Alexandre, a bola sobra para Sorato tocar de cabeça. Gama 2-1. E o dia do Sorato, em outra cabeçada, o atacante faz o terceiro gol dele no jogo. Final, Gama 3, Botafogo 1. Em Campinas, o Guarani derrota o Juventude. O gol da vitória sai aos 41 minutos do segundo tempo. Rubens Cardoso é o autor. Final, Guarani 1, Juventude 0. Edilson faz boa jogada e é derrubado. Pênalti. Marcelinho bate. Corinthians 1-0.
Cruzamento na área, Luizão toca de cabeça e a bola sobra para Vampeta fazer um golaço. 2-0. Escanteio para o Corinthians e João Carlos marca o terceiro. Marcelinho cobra a falta e Nenê desvia. 4-0. Rodrigo é derrubado por Rincon. Arthur bate e diminui para o Vitória. 4-1. Edilson passa pela marcação de Paulo Rodrigues, mas sofre pênalti. Luizão na cobrança. Corinthians 5, Vitória 1. Luizão é o artilheiro do campeonato com 7 gols. Em Niterói, a outra goleada da noite, Botafogo e Atlético Mineiro. Aos 50 segundos de jogo, Belete faz o primeiro do Atlético. Ele deu tempo de pensar. Eu procurei chutar para fazer logo o gol. Nosso time tá bem, tem que continuar. O goleiro Wilson do Botafogo faz pênalti em Belete. Guilherme faz 2-0. Cruzamento de Mancini e Marques toca de cabeça. 3-0. Rodrigo aproveita o cruzamento e diminui para o Botafogo. 3-1. Adriano recebe e bate forte. 4-1 Atlético. Depois do cruzamento, Curê fecha o placar. Atlético Mineiro 5, Botafogo 1. Em Ribeirão Preto, o Botafogo local recebe o Palmeiras. O time da casa sai na frente. Palinha cobra a falta e Bel desvia de cabeça. Alex faz jogada individual e é derrubado na área. Pênalti que Evair bate. Palmeiras 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. O Sport vence a Portuguesa na Ilha do Retiro. Reinaldo faz o único gol da partida. A bola entrou no gol? Bom, no meu ponto de vista não, né? Mas o juiz deu, tem que respeitar. Sport Recife 1, Portuguesa 0. Em Curitiba, Paraná e Juventude, o time gaúcho sai na frente. Depois do escanteio, Flávio marca. Cruzamento na área, Ilan pega de primeira. 1-1. Flávio desvia do goleiro Emerson. 2-1 Paraná. Bola na área e o Washington do Juventude deixa tudo igual. Paraná 2, Juventude 2. No Mineirão, Cruzeiro e São Paulo, Marcelo Ramos toca de calcanhar para Alex Alves. Ele dribla o goleiro e faz um golaço. 1-0 Cruzeiro. Souza lança Marcelinho, que manda pro gol. É o empate do São Paulo. 1-1. Ricardinho chuta de fora da área e fecha o placar. Cruzeiro 2, São Paulo 1. No Maracanã, Flamengo e Coritiba. Falta para os cariocas e Fábio Baiano cobra. 1-0. Leonardo Inácio aumenta para o Flamengo. A bola sobrou para o Romário, ele fez outro cruzamento, aí sobrou para mim, eu estava lá para fazer. 2-0. Simval diminui para o Coritiba. Infelizmente naquela bola ela foi direcionada a mim, não foi nem para um lado nem para o outro. Ficou difícil de eu dar o chute, na hora que eu fui tocar ela acabou quicando no gramado e pegando errado no meu pé e batendo no centroavante e entrou. Final Flamengo 2, Coritiba 1. Juventude e Grêmio no estádio Alfredo Jaconi. Cruzamento na área e Cris de cabeça faz Juventude 1-0. Itaquê cruza, Magrão cabeceia e deixa tudo igual. Placar final, Juventude 1, Grêmio 1. No Recife, Sport e Flamengo. Último minuto do primeiro tempo, Atirson cruza forte e Romário toca para dentro do gol. Flamengo 1-0, placar final. Em Niterói, o Botafogo recebe o Corinthians. Marcelinho arrisca de fora da área e faz Corinthians 1-0. Novamente Marcelinho, ele cobra falta da intermediária e acerta no ângulo. Corinthians 2-0. Dida derruba Valdir dentro da área. O próprio Valdir cobra o pênalti e desconta para o Botafogo. Corinthians 2-1. Ricardinho chuta da entrada da área e o Wilson não alcança. Corinthians 3-1. Segundo tempo, Darcy chuta, a bola desvia em Nenê e engana Dida. Corinthians 3, Botafogo 2. Contra-ataque do Corinthians, Marcelinho cruza da esquerda e Edilson fecha o placar. Corinthians, líder isolado do campeonato 4, Botafogo 2. Com uma insistente dor no pé direito, Alex Alves era dúvida até pouco antes do jogo. Para azar do Atlético, o atacante está em campo. Numa boa fase de cabeça, ele usa outra arma para derrubar o Atlético. A bola ainda desvia em Reginaldo e entra. Pela 7ª vez no campeonato, se repete a coreografia da capoeira. Rápido e endiabrado, Alex chega à linha de fundo e serve na medida. Donizete Amorim não tem trabalho para fazer 2-0. Na tarde inspirada, Alex ainda tenta marcar de letra.
O oitavo gol do atacante ronda a área do Atlético e fica na trave. Alex Abusa experimenta até de bicicleta. Mas o belo gol da partida acaba sendo de Adriano. Ele arranca pela esquerda, toca entre as pernas de André e encoraja o Atlético. No segundo tempo, os paranaenses voltam acreditando no empate. Mas é Alex quem continua desequilibrando. De novo na linha de fundo, ele levanta na cabeça de Ricardinho. Cruzeiro 3-1. Jogo ganho, parece a hora ideal para se isolar na artilharia. O baiano arrisca mais uma vez e a trave impede. A segunda oportunidade vem neste pênalti cometido por Gustavo. Alex toma distância, fica a poucos metros do objetivo e outra vez a trave joga contra. Nos acréscimos, o artilheiro entra rápido, à espera do cruzamento. E a última chance vai pela linha de fundo. Não foi dessa vez que Alex conseguiu ser o maior goleador do Brasil, mas andou bem perto. Não entrou, mas eu acredito que esses dois gols que eu perdi, no final vai ficar pro próximo jogo. Mas tudo bem, Deus está de bem comigo, eu tenho que agradecer por tudo aí, os gols que eu venho fazendo. Eu tenho certeza que no próximo jogo vai sair mais. Mais gols pelo Campeonato Brasileiro. No Morumbi, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. Marcelinho bate o escanteio e Fabiano faz o gol de cabeça. É o único do jogo. São Paulo 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. No Beira-Rio, Internacional e Atlético Mineiro. Dunga cobra a falta e Lúcio, de cabeça, decide a partida. Internacional 1, Atlético Mineiro 0. É a primeira vitória do time gaúcho, que deixa a lanterna do brasileiro na mão do Botafogo do Rio. Em Campinas, Ponte Preta e Paraná. Regis faz boa jogada pela esquerda e cruza. Narcísio marca de cabeça e já fecha o placar. Ponte Preta 1, Paraná 0. Na Vila Belmiro, Santos e Guarani. Marinho cruza, a bola desvia na defesa e Marcinho pega de primeira. Um bonito gol, que vale replay. Guarani 1-0. Segundo tempo, Luiz Fernando lança Valdir, que entra na área, chuta por baixo do goleiro Zete e aumenta. Guarani 2-0. Fernando Fumagalli toca para Caico, recebe de volta e diminui. Final, Santos 1, Guarani 2. A torcida tem total razão nesse momento, porque está vendo um Palmeiras que não é o Palmeiras. Paciência de torcedor tem limite. E ela foi se esgotando a cada gol que o Palmeiras perdia. Agnaldo abriu o festival de chances desperdiçadas. Galeano perdeu um gol certo. Paulo Nunes e Oséias, atacantes consagrados, só irritaram a torcida do Palmeiras. Enquanto isso, um tal de Romualdo, desconhecido, começou a jogar bonito e quase marcou para o Gama. No segundo tempo, o Palmeiras pôs em campo Faustino Asprilha. Estreando no time, astro internacional, 100 mil por mês e nada de gol. Enquanto isso, Romualdo, R$300 por mês, driblou um, tabelou e cruzou para Sorato fazer 1-0 para o Gama. O Palmeiras ainda tinha Euler. Só que o herói de tantos jogos desta vez falhou. Enquanto isso, Romualdo e sua turma continuaram mostrando muita garra. No fim do jogo, o prêmio. Romualdo se livrou de 3 zagueiros e fez um golaço. Certamente foi muito mais do que sorte. O estádio inteiro aplaudiu. Adorei. Fiquei muito feliz de poder ser aplaudido frente a essa equipe maravilhosa que é a equipe do Palmeiras. O Palmeiras foi embora debaixo de vaias. O Gama ficou no campo para celebrar. Numa noite em que quem foi ver Asprilha viu Romualdo. 8 jogos no domingo e apenas um 0-0. Foi no Paraná entre Coritiba e Portuguesa. No Rio, festa completa do Vasco.
Um timaço com a camisa do Vasco pisa no gramado de São Januário sem se preocupar com o Vitória. É uma homenagem aos 40 atletas do clube que conquistaram 34 medalhas no Pan-Americano de Winnipeg. Isso é que vale, isso é que a gente guarda no fundo, o que a gente guarda é essa paixão que o público tem com o esporte, com o atleta. Valeu! 2.000 crianças no campo e mais de 30.000 torcedores na arquibancada fazem uma linda festa. Os medalhistas aproveitam para dar palpites sobre o jogo. Fácil, hoje é 3-0. Eu acho que 2-0 vai ser um bom número hoje. Mas o Vitória se transforma em um convidado indesejado logo no início da festa do futebol. Gilberto puxa Arthur dentro da área. Pênalti. O mesmo Arthur cobra fraco e Carlos Germano pula certinho. O goleiro do Vasco não tem sossego. Realiza mais 2 grandes defesas. No ataque, Viola tenta sem sucesso quebrar o jejum de 8 jogos sem marcar. Até que aos 44 minutos, Juninho sofre falta. Ramon bate com a perfeição dos grandes cobradores. Repare a explosão da torcida. O segundo tempo começa e com ele o alívio de Viola. Depois da jogada de Donizete, o camisa 9 marca de cabeça. Ele aproveita para descarregar e esnobar. Se o zagueiro não tiver cuidado, acaba buscando a bola no fundo da rede. O goleirão baiano Fábio Costa que o diga. Depois de tirar a bola com um soco, não esperava o raciocínio rápido de Paulo César. Vasco 3-0. O estádio vira um caldeirão. Arthur ainda desconta em um lance que Carlos Germano falha. O Vasco vence a segunda partida no campeonato e chega aos 8 pontos ganhos. Mas a vitória serviu para mostrar que o time, jogando em São Januário, é quase imbatível. Jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, eu acho que o Vasco é muito forte. Paulo César Carpegiani de cabeça leve. Em compensação, o colega dele, Oscar Ruggeri, saiu do Morumbi de cabeça inchada. O São Lourenço vem ao Morumbi certo de que dará sequência à boa série de resultados alcançados no torneio Apertura. Até aqui são 3 jogos e 3 vitórias. 100% de aproveitamento no campeonato argentino. Tudo graças ao tripé tático baseado na concentração, sacrifício e oportunismo. Essa filosofia de jogo foi implantada por um ex-zagueiro da seleção argentina, campeã do mundo em 86 no México e que agora comanda todas as ações do São Lourenço direto do banco de reservas. Oscar Ruggeri é famoso pela sua competência e também pelo seu apelido, El Cabeçon. El Cabeçon Ruggeri começa a partida preocupado e precavido. O São Lourenço se posiciona atrás e vai ameaçar a meta tricolor apenas em contra-ataques. Mais solto e objetivo, São Paulo aproveita para sufocar o adversário logo de cara. Aos 10 minutos, Carlos Miguel faz o primeiro. Mais tarde, o goleiro Rogério, cobrando falta, amplia. Perdendo por 2-0, os argentinos resolvem abusar da violência. Apesar do nome, o árbitro paraguaio Carlos Amarilha cumpre as determinações da International Board e mostra o cartão vermelho para Ariel Lopes nesta jogada. Se os primeiros 45 minutos são muito ruins para os jogadores do Ciclone de Boedo, o segundo tempo então reserva algo ainda pior para os comandados de Ruggeri. 12 minutos e El Cabeçon testemunha do banco de reservas mais um gol sofrido pela sua equipe. França, a São Paulo 3-0. Marcelinho, o melhor brasileiro em campo, também deixa sua marca, para desespero do técnico do São Lourenço. Finalmente, aos 37 minutos, o ataque azul-grená resolve agir. Bernardo Romeu diminui e define o resultado. O 4-1 coloca o São Paulo na liderança isolada do Grupo C da Copa Mercosul com 6 pontos ganhos. Atordoado com a goleada, Oscar Ruggeri... Certeiro, nisso! O Botafogo não apresentou contra a Ponte Preta o mesmo futebol mostrado nos jogos contra Palmeiras e São Paulo. Resultado, a Ponte Preta foi absoluta em campo. Jogando na base dos contra-ataques, ameaçou o gol de Alexandre várias vezes. O goleiro, por sua vez, brilhou salvando o Botafogo. Mas aos 21 minutos do segundo tempo, o lateral Misso resolveu arriscar de longe e marcou um belo gol. Ponte Preta 1-0. Alexandre ainda fez outras grandes defesas na partida e o meio-campista Piá acertou esse chute no travessão. Final de jogo no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto,
Botafogo 0, Ponte Preta 1. Nosso time saiu com o intuito de sair vitorioso e graças a Deus, com a bênção do Senhor Jesus, a gente saiu com resultado positivo. Eu sei que é difícil, a torcida fica chateada, há críticas, a gente aceita, mas eu acho que chegou o momento da gente dar as mãos e seguir o trabalho. Em Curitiba, o Internacional vira o jogo em cima do Atlético e deixa a má fase para trás. O time paranaense saiu na frente. O goleiro preto rebate e Lucas fica com a sobra. Serve a Kelly que bate no canto esquerdo. 1-0 Atlético para delírio da torcida. O Inter não abateu-se. Lúcio Flávio cobra rápido a falta para Gonçalves que chuta forte. O goleiro Flávio bate roupa e Celso só tem o trabalho de desviar e empatar tudo. Inter 1, Atlético 1. O time da casa sentiu o gol e foi ao ataque sem muita objetividade, não conseguindo sair da forte marcação do Colorado Gaúcho. O gol da vitória do Inter começou com o lançamento para Fabiano, que penetrou e cruzou forte. Flávio mais uma vez falhou. Clayton, que tinha acabado de entrar, bateu forte. 2-1 Internacional, que fechou-se ainda mais e esperou o apito final. Com essa vitória, o time do Sul conquista mais 3 pontos, ficando com 6 na tábua de classificação. No início, 4 derrotas e agora está conseguindo sair com muita força, muita vontade, né? Muita humildade. E eu acho que é importante a gente trabalhar, continuar trabalhando aí. E um grupo, eu acho que hoje fui iluminado, amanhã pode ser outro, isso é importante que o Inter sempre consiga sair com as vitórias. Na Bahia, o Botafogo mostrou mais uma vez porque é o pior time do campeonato. E Carlos Alberto Torres completou 3 jogos no comando da equipe com 100% de derrotas. O Botafogo ainda não sabe aonde é o fundo do poço. De nada adiantou o time carioca visitar a igreja do Bonfim antes de pegar o Vitória. Quando a bola rolou, todos os santos ficaram do lado do time baiano. O primeiro tempo foi digno do lanterna do campeonato, com um futebolzinho de terceira e poucos lances de emoção. No segundo, a galera empurrou e o Vitória acordou. Logo aos 8 minutos, Fernando cobrou falta. Tuta fechou na frente do goleiro Wagner e a bola entrou sem bater em ninguém, 1-0. A desvantagem abalou o time de Carlos Alberto Torres, que queria vencer também para se vingar de Toninho Cerezo, o treinador do Vitória, com quem quebrou o pau no Atlético Mineiro. Aos 17 minutos, Cláudio cruzou para Arthur marcar, 2-0 placar final. A 6ª derrota do time carioca em 8 partidas. Em Caxias do Sul, nem a natureza brincou o timão 100%. O Corinthians ganhou do Juventude de quebra da neblina. Muita neblina para o jogo entre o Corinthians 100% e o Juventude sem vitórias. Cenário de filme de terror, mesmo para o reencontro de grandes amigos, agora adversários. Com menos de 40 segundos de bola rolando, o Juventude assustou com Kleber arriscando da meia-lua. Mas logo o Corinthians foi tomando conta da partida. Luizão cruzou e o Wallace se afastou antes da chegada de Edilson. E depois da cobrança de escanteio, o primeiro gol do líder isolado e invicto do Brasileirão. Marcelinho e Ricardinho trocaram passes de calcanhar e o pé de anjo cruzou para a antecipação do zagueiro Nenê. A neblina foi ficando mais forte, mas as coisas só ficaram embaçadas para o Juventude. Aos 18, calcanhar de Edilson para Augusto. O lateral quase escorregou, mas colocou na cabeça de Ricardinho, 2-0. Na comemoração, uma homenagem ao amigo Dinei, que se recupera de cirurgia. Do lado gaúcho, desarmonia entre Mirandinha e a bola. Depois, por causa da neblina, Dida quase foi surpreendido pelo cruzamento de Leandro. O goleiro Emerson também sofreu muito do outro lado. A zaga do Juventude não viu nem a cor da bola. Edilson avançou sozinho e quando driblou o goleiro foi derrubado. Pênalti que o árbitro Antônio Pereira da Silva não viu, atrapalhado pelo fog e pela incompetência. No segundo tempo, menos neblina, mas também menos futebol. Principalmente de Mirandinha, que acabou substituído. Aos 11 minutos, susto no Corinthians. Marcelinho esticou demais a perna e sentiu. Pode ficar de fora das próximas partidas. 3 minutos depois, Edilson partiu para cima dos zagueiros e foi derrubado por Índio. Desta vez, o árbitro marcou o pênalti. Com Marcelinho fora, Luizão bateu e marcou o 8º gol dele no campeonato e se isolou na artilharia. O gol espantou a neblina, mas não os erros do Juventude. O goleiro Emerson foi brincar e quase Edilson ampliou.
Aos 26 saiu o gol de honra dos gaúchos. Maurílio bateu e Flávio desviou de Dida, 3-1. O Arthur Antônio Pereira anotou o gol para Maurílio. O Corinthians controlou a reação dos donos da casa com toque de bola, Dida e sorte. Quando a fase é boa. Final, Juventude ainda na penúltima colocação, 1, Corinthians líder invicto, 3. Expulso. Os gols chilenos saíram no segundo tempo. Pane na defesa rubro-negra. Célio Silva cortou errado. Valência levantou na área e Guzmán chegou de cabeça. 1-0 Universidade. 12 minutos depois, outra falha da zaga do Flamengo. Rei pegou na sobra e bateu no canto. Sem chances para Klemer. Universidade do Chile 2, Flamengo 0, placar final. Coroando a má atuação, Romário ainda foi expulso por reclamação. E o cruzeirense Marcelo Ramos aprontou de novo no Parque Antártica no dia do aniversário do Palmeiras. No dia do aniversário de 85 anos do Palmeiras, um outro ex-palestra apareceu para estragar a festa. 9 minutos de jogo e Marcelo Ramos fez 1-0 para o Cruzeiro. Noite de lua cheia e de futebol minguado do Palmeiras. Quando a fase é ruim, até o travessão atrapalha. Mesmo quando o goleiro adversário falha, a bola não colabora. Falta sempre um pé para concluir a jogada. É preciso ter cabeça para sair da crise, como a do zagueiro Roque Júnior, com o contrato renovado e o espírito também. Bom, parabéns Palmeiras, né? Fica desse jeito. A festa foi ainda maior quando, aos 7 minutos do segundo tempo, Alex fez 2-1 para o Palmeiras. Mas a comemoração durou só 10 minutos. Marcelo Ramos, com a ajuda de Thiago, apareceu de novo para estragar a festa. O carrasco palmeirense jura que não tem nada pessoal. Pelo contrário, acho que o Palmeiras eu respeito muito, tem grandes jogadores, uma grande equipe. Eu acho que é mais coincidência, eu respeito muito o Palmeiras. O Cruzeiro poderia até ter vencido no final do jogo, mas Giovani fez o mais difícil e se atrapalhou no mais fácil. O empate de 2-2 foi um bom negócio para o time mineiro. Prejuízo mesmo foi perder Alex Alves nos próximos jogos. O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro deixou o campo de maca, com uma luxação no pé direito. E não viu o Palmeiras lutando contra sua sina, contra sua falta de sorte até o final do jogo. No dia do aniversário do Palmeiras, a torcida teve pouco o que comemorar. Hoje tivemos uma postura melhor E na Vila Belmiro, Santos e Vasco ficaram no empate. O Vasco abriu o placar nesta cobrança de falta. O chute de Juninho desvia na barreira e engana o goleiro Zete, 1-0. No começo do segundo tempo, Dodô empata para o time da casa num gol chorado. Final, Santos 1, Vasco 1. Em Campinas, a Ponte Preta saiu na frente com o chute colocado de Vander, 1-0. Logo depois, pênalti de Fábio Luciano em Evair. Rogério bate e empata para o Palmeiras, 1-1. No segundo tempo, o Palmeiras vira o jogo. Paulo Nunes aproveita o escanteio e toca para as redes. Final, Palmeiras 2, Ponte Preta 1. E agora há pouco terminaram os outros 2 jogos deste sábado. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Coritiba. O Atlético abre o placar na cobrança de falta de Guilherme, que você viu aí, 1-0. Segundo tempo, o árbitro marca jogo perigoso dentro da área. Na cobrança, Guilherme faz o segundo dele no jogo. Atlético 2-0. Contra-ataque do Atlético e Marques amplia, 3-0. O Coritiba desconta com o gol de Jackson. Você vê aí, Coritiba 1, Atlético 3. Só que o Atlético Mineiro fez mais um. Marques de novo. Final, Atlético Mineiro 4, Coritiba 1. Em Brasília, Gama e Cruzeiro. Goleiro André falha e Romualdo aproveita. Gama 1-0. O Cruzeiro empata na cabeçada de Alex Alves, 1-1.
E é ele, Alex Alves, que aproveita o rebote e faz o 9º gol no campeonato. Agora é o artilheiro isolado, Cruzeiro 2-1. Segundo tempo, Miller toca de calcanhar para o chute de Marcelo Ramos, 3-1. E o Gama desconta no final, Mazinho Loyola. Placar final, Gama 2, Cruzeiro 3. No Canindé. Fabiano empurra Ailton e o juiz marca pênalti. Pintado cobra bem e faz Portuguesa 1-0. Alexandre tenta de fora da área e o goleiro Flávio não alcança. Placar final, Portuguesa 2, Atlético Paranaense 0. Em Curitiba, Paraná e Guarani, Rubens Cardoso faz o passe para Marcinho entre dois zagueiros e ele abre o placar. Guarani 1-0. O juiz Márcio Rezende de Freitas marca pênalti de Edu em Washington. Reginaldo Vital bate e empata 1-1. Começa o segundo tempo. A bola é rolada para trás. Reginaldo Vital ajeita. Adilson dá um chutão. Edu tenta cortar e encobre o goleiro Klegger. Incrível, gol da vitória. Gol do Paraná. Paraná 2, Guarani 1. Daqui a pouco tem mais gols no Campeonato Brasileiro. Mas antes, a terceira divisão. O Fluminense vai a Nova Lima, Minas Gerais. E perde na estreia contra o Vila Nova, num jogo confuso que não chega ao fim. O time do Fluminense entra em campo de mãos dadas e com festa na arquibancada. Mas a união de torcida e jogadores dura pouco. No primeiro tempo, André abre o placar para o time da casa. Idé faz o segundo para o Vila Nova, 2-0. Aos 35 do segundo tempo, torcedores do Fluminense invadem o campo para agredir jogadores do próprio time. A polícia prende alguns, mas o tumulto se generaliza e chega também a torcida do Vila Nova. O jogo fica parado mais de 10 minutos e quando recomeça, o goleiro do Fluminense, Gabriel, é atingido por uma pedra. O árbitro Alfredo Lublin decide encerrar o jogo aos 40 minutos do segundo tempo. Fora do estádio, a situação continua tensa por mais de uma hora depois do jogo. E a polícia usa bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores e evitar mais conflitos. A CBF Porto Alegre entre Internacional e Juventude. O Grêmio, outro representante gaúcho, venceu o Flamengo no Maracanã. Passe de Leandro Ávila. Romário faz o corta-luz. A bola sobra para Fábio Baiano, que avança e acerta uma bomba de fora da área. Flamengo 1-0. O Grêmio no ataque. Fabinho cruza na esquerda. A bola passa pela defesa. Zé Alcino toca para o gol. 1-1. Pimentel cruza da direita. Beto toca de cabeça e acerta no canto. Flamengo 2-1. Segundo tempo, córner da direita. A bola sobra para Emerson emendar de primeira. Novo empate do Grêmio, 2-2. Ronaldo Alves derruba Leandro dentro da área. Romário cobra o pênalti, faz o terceiro do Flamengo, 3-2. Mas o Grêmio não desiste. Macedo recebe na esquerda, cruza para Zé Alcino marcar mais um, 3-3. E olha o Macedo de novo. Ele lança Fabinho, que desvia a bola de Klemer. Zé Alcino aproveita e faz o terceiro dele na partida. É o gol da virada. Final, Grêmio 4, Flamengo 3. Em Ribeirão Preto, Botafogo Esporte. No segundo tempo, córner para o Botafogo. Índio pega de primeira e acerta o ângulo. Botafogo 1-0. Nos acréscimos, Juninho marca para o Sport e deixa tudo igual. Final, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Sport 1. No Pacaembu, clássico paulista entre Corinthians e São Paulo. Luizão se livra do zagueiro, toca para Ricardinho, que chuta forte da entrada da área. É o único gol da partida. O Corinthians, líder isolado, vence por 1-0 e chega à 7ª vitória em 7 jogos. Mercosul, primeiro gol do Cruzeiro não demorou a sair. Aos 9 minutos, Ricardinho toca para Marcelo Ramos, que lança Miller. O atacante entra na área e chuta no ângulo superior direito do goleiro Cáceres. Cruzeiro 1-0.
A torcida então começa a esperar uma goleada em cima de uma equipe tecnicamente mais fraca. Mas não foi o que aconteceu. E o Cruzeiro ainda perdeu o capitão do time, o zagueiro Marcelo Dian, que deixou o campo com uma contusão nas costas. O ritmo da partida caiu e nem o Cruzeiro ou o Racing chegavam com perigo. Segundo tempo, Valdo e Marcos Paulo substituem Djair e Ricardinho. E foi na primeira participação de Valdo que o Cruzeiro chegou ao segundo gol. Ele arranca e toca na direita para Marcos Paulo, que cruza. E o zagueiro Cris aparece livre para marcar. Cruzeiro 2-0. Sabemos que nós fizemos aquela apresentação que todos nós esperávamos. Foi do Guarani a primeira grande chance, desperdiçada por Rubens Cardoso. O troco do São Paulo veio no escanteio cobrado por Marcelinho. Gleger não alcançou e França só escorou. O Guarani ainda criou e desperdiçou com André Gomes. Não fez e descobriu que o contra-ataque do São Paulo é mortal. No cruzamento de Marcelinho, França deixou passar e Souza acertou no ângulo. Belo gol. Carlos Alberto Silva foi expulso por reclamação. O Guarani voltou a pressionar, mas deixou aberto o caminho dos contra-ataques, até que o cruzamento da direita encontrou França livre na área. Na volta, Marcelinho completou 3-0. Do São Paulo! O jogo, que parecia definido, ganhou emoção quando Rogério fez pênalti em Renatinho. Luiz Fernando diminuiu. E foi de Luiz Fernando também o passe perfeito para Marcinho, que do alto do seu 1,60 m de altura fez de cabeça. 3-2. Marcinho do Guarani! Em Porto Alegre, também pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Botafogo de Ribeirão Preto. Zé Alcino cruza e Cleison, mesmo caído, faz 1-0 para o Grêmio. Rui Barbosa arrisca de fora da área e marca um golaço. É o empate do Botafogo. De novo, o bonito gol de Rui Barbosa, 1-1. Wagner recebe, deixa dois adversários no chão e faz um belo gol, 2-1 para o Botafogo. O mesmo Wagner é derrubado por Emerson dentro da área, é pênalti. Rui Barbosa cobra e aumenta, Botafogo 3-1. O Grêmio reage, Macedo se livra da marcação e chuta cruzado, 3-2 Botafogo. Depois da cobrança de falta, Júlio César faz contra, mas o juiz dá gol de Zé Alcino. É o empate do Grêmio, 3-3. Falta para o time paulista. Alaor solta a bomba e fecha o placar. Zebra no Estádio Olímpico, Grêmio 3, Botafogo de Ribeirão Preto 4. É aniversário do Corinthians, 89 anos. E é de Luizão aos 5 minutos, o parabéns a você. Nesta data querida, Klemer não deixa Edilson desejar muitas felicidades. E Romário não deixa João Carlos, nem Dida, desejarem muitos anos de vida. O baixinho vira um gigante para não permitir o feliz aniversário do Corinthians. Que insiste em festejar. Tem um pênalti para cobrar. É Luizão quem bate, é Klemer quem defende. O Flamengo dá sangue para brigar pela bola. O braço esquerdo de Rincon fica marcado na cara de Leandro. Mas o líder do campeonato quer a festa e usa a força. 1, 2 vezes. E quase continua invicto com a classe de Fernando Baiano. É o chamado presente de grego, né? Armas não protegem, matam. Estádio lotado, quase 70 mil argentinos contra 2 mil animados brasileiros. Alguns torcedores ilustres no Monumental, como Maradona, longe da bola e com alguns quilos acima do peso.
Em campo, uma seleção brasileira perdida. São poucas chances de ataque. Redondo é implacável na marcação a Rivaldo. As oportunidades dos argentinos começam logo. Nessa, Crespo não chega a tempo. Agora é Vivas, cabeceando para fora. Ronaldinho mostra empenho e vontade, mas é pouco. Mesmo assim, é o único a ameaçar o goleiro Bonano. Depois de uma cobrança de falta, toques rápidos e o chute de Verón. Dido escorrega, 1-0, festa argentina. Ainda no primeiro tempo, a Argentina quase faz o segundo, com Crespo. No intervalo, Vanderlei Luxemburgo mexe no time. Entram Marcos Assunção, Alex e Elber. O Brasil ganha mais ritmo. Nesse lance, que o árbitro Gustavo Mendes marcou impedimento inexistente, Ronaldinho acerta o travessão. Mas a Argentina domina o jogo. Ayala perde uma chance de cabeça. Com a ajuda de Gonzalez, Crespo faz 2-0. Ronaldinho ainda consegue mandar outra na trave. Nada que impedisse o baile argentino, comandado por Verón. Depois de jogar mal em Buenos Aires, a seleção vai ter a chance de se redimir. A terra dos bandeirantes inspira o baixinho da Vila da Penha. Em Ribeirão Preto, casa cheia para ver o Flamengo jogar pela primeira vez contra o Botafogo no estádio Santa Cruz. Romário é o centro das atenções e merece uma marcação especial. A ingrata tarefa cabe ao zagueiro Índio, que gruda no baixinho. Mas o Botafogo esquece de marcar Fábio Baiano e ele faz um belo gol de fora da área. O goleiro Klemer é uma barreira quase intransponível. Só não evita o gol na cobrança de falta de Palhinha. O empate dura pouco. Célio Silva devolve na mesma moeda. Um chute certeiro. 2-1 Flamengo. De repente, a estrela desperta. Um descuido de Índio e Romário escapa para marcar o terceiro dos cariocas. Na comemoração, uma mensagem para o presidente da República. É o que eu sinto. No segundo tempo, o baixinho se solta ainda mais. E quando o Maurinho é derrubado dentro da área, lá vai ele para a cobrança. Com tranquilidade, faz o 7º gol no campeonato. Sorte está do meu lado. E apareceu a oportunidade e graças a Deus eu fiz o gol. 4-1 para o Flamengo. O torcedor rubro-negro tem motivos de sobra para sonhar alto. Esta é a 4ª vitória do Flamengo fora de casa em... Usar camisas pretas e fitas brancas por todo o campo. Para afastar o azar que abateu sobre esse time nos últimos 3 meses. Mas nem branco, nem preto. A tarde acabaria vermelha. Mas o Internacional saiu atrás. Valdir abriu o placar. Botafogo 1-0. A torcida fez festa. E o Botafogo poderia ter aumentado. Gols perdidos que fizeram falta. No contra-ataque do Internacional, pênalti. Zezinho cobrou e empatou a partida. E não ficou só nisso. Aos 46 minutos, Celso aproveitou o rebote de Wagner, 2-1. A torcida não perdoa o goleiro. Eles estão certos. Se o problema é só eles, arrumam a solução. O torcedor botafoguense sofre por amor. Aprende desde cedo que futebol é feito de gols e lágrimas. E o jogo não tem pena deles. No segundo tempo, a defesa do Botafogo falhou e Celso fez o segundo dele, terceiro do Internacional. Para os apaixonados, desesperados, heróis se tornam vilões. A torcida grita contra Valdir. Tristeza botafoguense com 8 jogos sem vitórias e até desespero é compreensível. Só não é justificável o que a torcida fez no Caio Martins. 3 torcedores invadiram o gramado. O atacante Valdir foi agredido. A polícia entrou em campo. O jogo ficou parado durante 20 minutos. Valdir disse que vai à delegacia comunicar a agressão. Vai ser preso, que ele não é torcedor, ele é bandido e incentiva os outros torcedores. Você vai voltar, Valdir? Vou jogar. Vou entrar, vou jogar. Falta de garra? O time do Botafogo esteve sempre no ataque. Reconhecem até os adversários.
e estão numa maré incrível, a bola não entra, entendeu? Tiveram oportunidade e lógico que numa pressão dessa sempre cria-se espaço para o adversário contra-atacar e isso as equipes que estão vindo aqui estão sabendo fazer. Tanta disposição que não derrubou o Darcy para acertar uma bomba e fazer o segundo gol do Botafogo. Nos minutos restantes, o Botafogo procurou o empate, mas o time completou a 9ª rodada sem vitória no Brasileiro. No total, o time não vence há 16 partidas. Os botafoguenses sofrem, choram, mas nunca perdem a paixão pelo time. Não, eu vou morrer, Botafogo. Eu sempre fui, vou morrer. Vou morrer sofredor, gente. Vou morrer sofredor. Mas, pô, pelo menos alguém chega e deu uma tranquilidade, uma felicidade pra gente. Vasco e Atlético Mineiro A torcida do Grêmio decidiu apostar no time que vinha de uma derrota em casa e não tinha Said e Ronaldinho. Eles estavam em campo pela seleção contra a Argentina. Os torcedores do São Paulo confiavam na equipe que ganhou do Guarani na última quarta-feira. Raí estava no banco, recuperado de problemas respiratórios. Em campo, o São Paulo justificou a confiança da torcida com disposição e bola na rede. França fez 1-0. Ainda no primeiro tempo, Carlos Miguel, ex-jogador do Grêmio, marcou o segundo, depois de a bola bater na trave 2 vezes. O técnico Celso Rotti foi o mais visado pela revolta do torcedor do Grêmio. No segundo tempo, Zé Carlos foi superado por Marcelinho. E Wagner fez o terceiro do São Paulo. A decepção mandou embora o torcedor gremista. E enlouqueceu a torcida do São Paulo. Para a alegria ser completa, faltava mais um gol de França. Agora, artilheiro do campeonato, isolado, com 10 gols. Com a vitória garantida, Paulo César Carpegiani colocou Raí em campo para dar a ele ritmo de jogo. A goleada confirma o bom momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Olímpia em Assunção por 3-1. Por aqui, o São Paulo sonhava em devolver para o Boca a goleada que tomou no jogo de ida. Ficou sonhando. O torcedor tricolor ainda vai demorar um pouco para esquecer o dia 31 de julho de 99. Naquele sábado à tarde, o São Paulo foi até Buenos Aires e levou uma goleada histórica do Boca Juniors, 5-1. Chega 8 de setembro e também a chance da revanche. Baseado na estatística, o São Paulino tem a certeza da vitória. Boca Juniors e São Paulo já se enfrentaram 3 vezes aqui no Morumbi. Além de ter perdido todos os jogos, os argentinos ainda por cima não marcaram um gol sequer nesses confrontos. Os boquenses sabem bem disso, mas não estão nem aí. Nessa guerra de números, para eles interessa apenas um algarismo, o 9. 9 de Martim Palermo. Para uns ele é El Caça-Goles, para outros simplesmente El Loco, o homem capaz de desperdiçar 3 pênaltis numa mesma partida. Mas isso foi na Copa América, porque no Campeonato Argentino, Palermo é um dos líderes da artilharia com 7 gols. Preocupado com a boa fase do goleador, Márcio Santos o observa bem de perto. A marcação é eficaz e o domínio total. Um drible desconcertante resume toda a superioridade do brasileiro. Empolgado, Rogério tenta fazer o mesmo, mas o resultado é péssimo. Diego Canha agradece o presente e abre o placar. O São Paulo acorda após o erro. Uma jogada espetacular de Souza por pouco não empata o jogo. Logo depois, o inspiradíssimo Márcio Santos surge para salvar o tricolor da ameaça argentina. De cabeça, ele faz 1-1. No segundo tempo, as duas equipes demonstram pouquíssima criatividade. As chances de gol são raras e todos parecem conformados e contentes com o resultado final. Que vai esse resultado? Mais uma e pula para o 8º na classificação. Enquanto isso, a Portuguesa continua sem vencer fora de casa. Não falta vontade ao Internacional. A equipe gaúcha marca muito, só que é pouco eficiente na frente. A Portuguesa consegue segurar o time gaúcho e parte para o ataque. Sofre falta, que Alexandre quase marca. O time gaúcho aproveita o descuido da Portuguesa e sai em velocidade. Zezinho avança e passa para Celso, que sofre falta.
Assim é o primeiro tempo, o que irrita o capitão Dunga. E acorda o time gaúcho, que volta melhor no segundo tempo. Elivelton lança Zezinho, que encosta para o colombiano Hurtado marcar. Zagallo se irrita e manda a Portuguesa para o ataque. Mas é o Internacional que quase marca mais um. O que não diminui a festa da torcida colorada, mas não agrada ao técnico da equipe paulista. Acho que foi um jogo difícil, o empate eu acho que era mais justo pelo que aconteceu. Esta foi a 4ª vitória do Internacional nos últimos 5 jogos. A equipe saiu da lanterna e já está na 8ª colocação do campeonato. A torcida colorada deixou o estádio animada e confiante, provocando o Grêmio, o adversário de domingo. Em Salvador, Vitória e Gama. Tuta avança pela direita e passa para Giancarlo. Ele deixa para Fernando, que chuta forte. Vitória 1, Gama 0. Em Ribeirão Preto, Botafogo e Atlético Mineiro. Guilherme é derrubado na área. O próprio Guilherme cobra o pênalti. Atlético 1-0. Córner da esquerda. Marques sozinho aumenta. Atlético 2-0. No segundo tempo, Wagner mata a bola com categoria e diminui para o Botafogo de Ribeirão Preto. 2-1. Guilherme sofre outro pênalti. Ele bate e marca pela 7ª vez no campeonato. Atlético 3-1. O lateral Mancini recebe na área e fecha a goleada. Final, Atlético Mineiro 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Cai mais um invicto no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi a Belo Horizonte e derrotou o Cruzeiro por 3-1. Antes do jogo, o goleiro Dida foi hostilizado pela torcida do ex-clube. Dida chega ao Mineirão no ônibus do Corinthians. É o encontro do desencontro de um ex-ídolo com uma magoada torcida. No desembarque, ele quase é atingido por um rojão. Mas Dida não se abala. Calado, ele passa por todos. Dentro de campo, demonstra a mesma tranquilidade de sempre. Alex Alves invade a área, ficou na cara do Dida, bateu pro gol, Dida! André Luiz faz pênalti em Marcelinho. O Cruzeiro protesta. Eu joguei de calcanhar pro Vampeta, o Vampeta colocou pra mim na frente, eu ia fazer o gol e ele entrou me travando, impedindo. Perfeito a arbitragem. Na cobrança, Marcelinho marca lá na frente. Lá atrás, Dida fica de costas, não vê a cobrança, nem comemora o gol. Girou de costas na hora do pênalti. Acho com respeito, né? No segundo tempo, o jogo esquenta. É lá. Toca no meio, Ricardinho bateu. Prensado no momento. E cá. Chega com perigo, Paulo Isidoro, grande drible no Nenê. Tocou no meio pro Alex. O Cruzeiro chega a empatar com Miller. Mas o juiz Jorge Travassos marca impedimento. O Miller tá impedido, o Bandeira deu. O Miller toca pro gol, mas o Bandeira tá com comemoração. Só que ele deu equivocadamente. O Miller estava na mesma linha do zagueiro. Rincon faz uma ótima jogada e chuta. A bola toca em André e na trave. No rebote, Edilson, denunciado pelo Tirateima, faz o segundo. 2-0. De novo Marcelinho, de novo Edilson, os mesmos carraços da decisão do título do ano passado. Mas ainda vinha mais por aí e com sotaque bem baiano. Do capoeirista artilheiro Alex Alves para o conterrâneo Paulo Isidoro. O Cruzeiro diminui, 2-1. Mas depois da jogada de Gilmar, Fernando Baiano marca o terceiro e fica bem no gingado. Ou quase isso. Fernando Baiano, com uma capoeira desajeitada. O Corinthians se distancia na liderança do campeonato. O Cruzeiro perde invencibilidade e dentro de casa. Cruzeiro e Botafogo ainda não chegaram. Derrotado pelo Gama. O jogo foi em Brasília. Os gols só saíram no segundo tempo. Fábio Baiano mandou a bola no ângulo. Um golaço. Flamengo 1-0. O empate do Gama. Depois do escanteio, Klemer saiu mal e Gerson tocou de cabeça. 1-1. O goleiro Klemer foi expulso depois de desviar a bola com a mão fora da área. Como o Flamengo tinha feito as 3 substituições permitidas, o atacante Caio teve que ir para o gol e acabou ajudando o Flamengo a conseguir o empate.
O Santos jogou em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Dodô passou a Rodrigão, que driblou 2 marcadores e chutou forte. Santos 1-0. Novamente Rodrigão, o atacante recebeu de Lúcio e com toque sutil encobriu o goleiro. Final, Santos 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Os outros 2 jogos da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro terminaram agora há pouco. No Morumbi, São Paulo e Coritiba, Fábio Aurélio Cruz e Marcelinho faz São Paulo 1-0. Depois da cobrança do escanteio, Leonardo empata para o Coritiba, 1-1. Segundo tempo, Wilson toca de cabeça e Márcio Santos completa. São Paulo 2, Coritiba 1. Em São Januário, Vasco marca primeiro contra a Ponte Preta, gol de Donizete. O time paulista empata no segundo tempo com Regis, 1-1. O Vasco pressiona. Ramon chuta e marca 2-1. Edmundo faz o primeiro gol dele no campeonato e aumenta. Final, Vasco 3, Ponte Preta 1. O Vasco é o único time invicto no Brasileiro. Val Corinthians. No Maracanã, o Botafogo recebe o Atlético Paranaense que pressiona. Primeiro, Adriano manda a bola no travessão. 3 minutos depois, é o chute de Clóvis que acerta a trave. E a insistência termina em gol. Kelly bate cruzado. Atlético Paranaense, 10º colocado, 1-0. É a 8ª derrota do Botafogo, que segue sem vitória e em último lugar no campeonato. No Morumbi, o Palmeiras goleia o Corinthians. No primeiro minuto de jogo, Augusto falha. Rogério toca para o gol. Palmeiras 1-0. O Corinthians responde com uma cabeçada de Edilson e Marcos espalma. O Palmeiras aumenta, Zé Maria cobra falta, César Sampaio completa 2-0. Depois do passe de pena, Paulo Nunes arranca e chuta. Palmeiras 3-0 em apenas 10 minutos de jogo. O Corinthians tem mais uma chance de marcar. Edilson chuta, no rebote, Marcelinho bate para fora. O Palmeiras faz mais um ainda no primeiro tempo. Alex dribla, Dida e chuta. Paulo Nunes toca antes de a bola entrar. O juiz dá gol para Alex, 4-0. Segundo tempo, o Corinthians segue em busca de seu gol de honra. Luizão cabeceia e Rogério salva. Logo depois acontece o gol. Galeano tenta cortar o cruzamento, mas a bola sobra para Luizão. Fim da goleada, 4-1. Apesar da derrota, o Corinthians segue na liderança. O Palmeiras é o 14º. E daqui a pouco, mais gols para você. O Grêmio Internacional. Dunga tem 2 chances de marcar, mas o goleiro Darley aparece bem e faz boas defesas. Aos 44 do segundo tempo, Ronaldinho Gaúcho cobra escanteio, Zé Alcino marca. Final, Grêmio em 8º lugar, 1. Internacional em 12º, 0. Em Caxias do Sul, Juventude e Vitória. Mirandinha completa o cruzamento e faz o primeiro do Juventude. Depois da jogada de Mirandinha, a bola sobra para Mabilha aumentar, 2-0. Cruzamento de Giancarlo e Cláudio diminui. 2-1 é o placar final. Primeira vitória do Juventude no campeonato. O time gaúcho é o penúltimo na tabela, o Vitória é o 13º. No Recife, Sport e Guarani. Depois do cruzamento de Juninho Rodrigues, Juninho Petrolina marca. Sport 1-0. O Guarani empata, pênalti de Gotardo em Marcinho. Luiz Fernando bate, 1-1. Luiz Fernando manda a bola para Marcinho, que se livra da marcação e faz o gol. Guarani 2-1. Saulo cruza, Leonardo domina e chuta. Sport 2, Guarani 2. Segundo tempo, Chiquinho faz boa jogada. A bola sobra para a conclusão de Nildo. Final, Sport 3-2. O time pernambucano é o 9º colocado. Violência em Belo Horizonte. Nos 90 minutos, o Vitória surpreendeu o Atlético Mineiro. Mas a partida ficou marcada por uma briga entre os jogadores e muita pancadaria na arquibancada. Foi o Vitória que criou as principais chances. O chute de Cláudio de fora da área entrou no ângulo. 5 minutos depois, Baiano bateu cruzado para fazer 2-0. Com Lincoln no time, o Atlético esperava pela reação no segundo tempo. Bola na área e o juiz Leonardo da Silva deu pênalti de Flávio em Guilherme.
Na cobrança, o mesmo Guilherme bateu no canto e o goleiro Fábio defendeu. Pouco depois, outro pênalti, agora de Otacílio, que cortou o cruzamento com a mão. Desta vez, Lincoln bateu no canto. Apressados, os jogadores do Atlético foram buscar a bola. E repare que ao ser impedido por Fábio, Lincoln, irritado, acertou um tostão no goleiro. Otacílio revidou com um soco em Lincoln. E quase todos os jogadores brigaram. O jogo ficou paralisado durante 5 minutos. O juiz acabou expulsando Lincoln e Otacílio. No recomeço, o Atlético foi todo para cima em busca do empate, que não veio. Fim de jogo, vitória 2-1 e mais corre-corre. Alvo da revolta atleticana, o goleiro Fábio foi perseguido e levou um soco de Galvão. Moisés acertou Galo pelas costas. Enquanto Toninho Cerezo tentava acalmar os ânimos, repare no fundo que Galvão deu outra voadora em Fábio. As cenas lamentáveis se espalharam por todo o gramado. Fábio teve que ser protegido por policiais e o caldeirão pegou fogo. É uma vergonha isso, é uma vergonha. É saber ter dignidade para perder, pô. Simplesmente isso. A confusão que começou no campo acabou passando também para as arquibancadas. Os torcedores partiram para o corpo a corpo com a polícia. Este outro menino sofreu um corte na cabeça. Pedaços de madeira foram jogados contra os policiais. Mais um torcedor machucado teve que ser carregado. Desesperado, este rapaz pedia socorro para um amigo que estava desacordado. A violência parecia não ter fim, numa noite em que o futebol perdeu feio para um triste espetáculo. Em Curitiba, Atlético e Paraná disputam o clássico paranaense na Arena da Baixada. Kelly faz boa jogada e cruza para Kleber marcar de cabeça. Atlético 1-0. Aos 49 do segundo tempo, cruzamento de Nélio de bicicleta e Elcio empata. Atlético 1, Paraná 1. Em Caxias do Sul, Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto. O zagueiro corta mal e Carlão abre o placar. Botafogo 1-0. O Juventude empata com Flávio. Placar final, Juventude 1, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Em São Paulo, Portuguesa e Santos. Ailton dá um corte no zagueiro e marca. Portuguesa 1-0. Cruzamento na área e Cláudio empata para o Santos, 1-1. O lateral Gustavo arrisca de longe e faz o gol da virada. Final, Santos 2, Portuguesa 1. No Palestra Itália, o Palmeiras recebe o Sport. Cruzamento da esquerda e Oséias marca o gol da vitória. Palmeiras 1, Sport 0. Em Campinas cai o último invicto do Campeonato Brasileiro. Aos 47 do segundo tempo, Carlos Germano sai mal e Rodrigo Jaú marca de cabeça. É a primeira derrota do Vasco. Guarani 1-0.